O Inter, a gente tem falado sobre isso, Luiz Henrique, joga o Campeonato Brasileiro pensando apenas na Libertadores da América. Com alguma coerência, talvez. Acho que até podia cuidar mais do Campeonato Brasileiro, mas faltam apenas 3 jogos para ser campeão da Libertadores da América. Claro que isso não é uma coisa definitiva, mas faltam 3 jogos. Por isso toda a atenção realmente para a Libertadores. Sim, exatamente, porque o pensamento do torcedor, né? A Libertadores vale muito, né? Vale muito para o torcedor gaúcho, né? O Internacional quer ser tricampeão da Libertadores América, porque o torcedor do Grêmio já festeja isso. O Inter quer se viabilizar na próxima Libertadores América, ganhando a Libertadores América, porque o Grêmio deve disputá-la no ano que vem. Então, Libertadores é tudo, né? Não, esse horizonte da dupla Grenal. E ao mesmo tempo a torcida do Grêmio está ali, né? Pensando no que será Inter contra o Fluminense. Ah, claro. Não, isso aí, nas coberturas jornalísticas aí no dia a dia, hoje, diferentemente do nosso tempo, né, de setorista, em que havia apenas as emissoras de rádio, sim, os jornais, a televisão, hoje tem os youtubers, né? E vários deles identificados. E eu fiquei sabendo que os youtubers gremistas só falam no Internacional. Eles vão fazer a cobertura do treinamento do Grêmio só falando, o Fluminense tem que dar um jeito de eliminar o Internacional. Eles vão te provocar aí. Mas a verdade é que o Inter está na semifinal contra um time brasileiro. E aí vem coincidências, né? A última vez que o Inter foi campeão da Libertadores, 2010, a semifinal também foi contra um time brasileiro, como acontece agora. Na última Libertadores, em que o Inter foi campeão, o Inter, no meio do caminho, trocou de treinador. Sim. Lembra? Como aconteceu agora, sim, com a saída do Mano Menezes, que classificou o Inter na primeira fase da competição, mas depois acabou saindo, assumindo o Cudê. E lá em 2010, era o Fossati até as quartas de final. Aquele jogo contra o Estudiantes que o Juliano, na neblina, fez um gol. Exatamente. Aí na semifinal já não era mais ele, porque o Inter trocou, trazendo o Celso Roth. Uma chegada assim completamente inesperada, né? Isso. Chegou no sábado, no final de semana, o Celso Roth contra tudo e contra todos, ou quase isso, porque muitos torcedores do Inter, eu lembro bem, não queriam, ficaram muito surpresos e até revoltados com a decisão do Carvalho de contratar o Celso Roth. Aí não está mais uma coincidência? A contratação do Cudê também dividiu a torcida do Internacional. Verdade. Olha que tantas coincidências. É verdade. Agora, se o torcedor levar isso em conta, ele vai concluir da seguinte forma: então vai ser campeão internacional. Sim, parece um caminho aberto, né? Exatamente. As coincidências, de fato, estão muito, muito claras aí, né? Mas a verdade é essa: o Inter está na semifinal contra o Fluminense, começando no Maracanã para decidir no Beira-Rio. Imagina se sai do Maracanã com aquilo que pode ser considerado um bom resultado para decidir na frente de 50 mil torcedores do Beira-Rio? Porque são duas equipes muito fortes, né? Tecnicamente muito fortes, Internacional e Fluminense. Existe muito respeito de parte a parte, é por isso que eu acho assim, acredito que o Inter seja favorito pelo fator local. Sim. Acho que o fato de trazer o jogo decisivo para o Beira-Rio será fundamental, como foi contra o River Plate, né? Muito bem, então se tem essa coincidência, em 2010 o Inter na semifinal precisou superar um time brasileiro, que foi o São Paulo. Certo. E aí numa inversão em relação aos jogos de agora contra o Fluminense. Naquela decisão contra o São Paulo, o primeiro jogo no Beira-Rio e o segundo em São Paulo. Sim. Primeiro jogo no Beira-Rio, o Inter ganhou de 1-0, foi com essa vantagem para o segundo jogo. Sim. Lá perdeu de 2-1, mas tinha o gol qualificado, o gol fora. Sim. E isso levou o Internacional para a decisão em 2010 daquela Libertadores da América. Gol aqui do Juliano, que era reserva no Internacional. Importantíssima figura do Juliano naquela Libertadores, né? Ele era reserva no Inter. Você acabou de falar no gol da neblina lá contra o Estudiantes. É verdade, ele era reserva no Inter e foi considerado o melhor jogador da Libertadores. Lembra disso? Né? Jogou demais. O jogo do Inter na semifinal contra o time brasileiro São Paulo em Porto Alegre foi importante pelo gol do Juliano, foi 1-0 aqui. Tá lembrado do gol, Luiz Henrique? Tô lembrado do gol. Foi aliás, havia grandes meio-campistas, né, naquele time do Internacional, e talvez o melhor deles, né? D'Alessandro fez um passe praticamente reto assim na direção da área para o Alexandro, isso, que era o centroavante, né? Isso. Que acabou na entrada da área, sofreu uma falta, caiu. E a bola sobrou para o Juliano. Que estava pelo meio entrando na área. Isso. E o Juliano, olha só o importante nesse processo aí. O Juliano, ele entrou aos 20 minutos do segundo tempo, ele era reserva no Inter, no lugar
do Andrezinho. E 2 ou 3 minutos depois já estava fazendo o gol. O gol que a gente está mostrando agora. Como tu disseste, que começou com o D'Alessandro, foi para o Alexandro, sofreu uma falta na entrada na área, a bola veio para o meio, sobrou para o Juliano entrando na área. Ele ainda deu um movimento de corpo, tirou o jogador da defesa do time do São Paulo e marcou aquele gol, Luiz Henrique. Que foi um belo gol. Exatamente. Foi o primeiro jogo, né? Mas praticamente garantiu a vaga, né? A marcação, porque esse jogo fica 0-0 no Beira-Rio, por exemplo. Né? Dificilmente o Internacional teria condições de avançar, né? Olha como era importante. Avançou pelo saldo qualificado. É verdade. Então, coincidências de 2010 para 2023, quem levar isso em conta, o torcedor do Internacional pode imaginar, dá para ser campeão. 2010, o adversário na semifinal, um time brasileiro. Será que os astros, pergunta aí para o torcedor colorado, né? Estão se alinhando outra vez, indicando um caminho para o Internacional? Quem sabe? Então, e 2010, durante a Libertadores, também trocou de técnico. Né? Então, as coincidências realmente estão aí. Resta saber o que o Internacional vai conseguir nesta decisão muito complicada diante do Fluminense, Luiz Henrique. E o torcedor colorado deixa seu comentário aí, né? Isso. Faz a sua avaliação, sua projeção. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, né? Tem essa ligação direta conosco aqui, falando de Internacional, especificamente nesse vídeo, Libertadores América. Perfeito. Que papo é esse, Benfica? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.